Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Eu já te convido a compartilhar o nosso vídeo, curtir, seguir o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Hoje a gente vai falar com a doutora Paula Baldassin, ginecologista, e o assunto é menopausa. Então fique aí, pode rodar a vinheta. Olá, doutora Paula, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente. É muito bom receber você aqui. Olá, Mariana. Mais uma vez, vamos conversar um pouquinho sobre um tema super importante na vida feminina. Isso mesmo. E na saúde, né? Em geral, da mulher aí. Paula, hoje nosso assunto é a menopausa. E você vai falar um pouquinho pra gente aí quais são os primeiros sinais que as mulheres sentem, como identificar que a mulher já tá, né, que ela identifica que ela já tá entrando nessa fase, nesse período. Eu acho importante a gente falar sobre a menopausa, porque a expectativa de vida no Brasil hoje está aumentando. Então, pensando nisso, cada vez mais a gente quer viver com qualidade de vida. Uhum. E dos principais fatores é a gente viver qualidade de vida depois dos 50 anos, que geralmente a gente encara a menopausa. Até 100 anos atrás, a mulher viveria um pouquinho mais do que o período da menopausa. Então, pouco se pesquisava sobre o que iria acontecer na menopausa, porque a expectativa de vida era bem curta. Sim. Hoje a gente sabe que isso está crescendo, ainda bem, porque isso faz com que a gente tenha esperanças também em cada vez melhorar. Quando entra uma paciente no meu consultório, na verdade a gente observa as queixas primeiro, para identificar se as queixas têm que ter algum diagnóstico diferencial com outro tipo de comorbidade, né? Eu estou com muito calor. Então, o calor vem acompanhado de alguma maneira? Em algum horário? Então, geralmente, calor, alteração de libido, ressecamento vaginal, alteração cognitiva, alteração de sono, são os principais. Tem mais, né? Tem alguns outros fatores. Mas aí a gente já vai pesquisar, avaliando o fator idade da paciente principalmente, porque a menopausa nada mais é do que ficar 1 ano sem menstruar. Se a paciente ficou 10 meses sem menstruar e menstruou, ela volta à contagem novamente. Então, ela ainda não entrou na menopausa. Ela está no climatério / quase menopausa. Já são sinais. São sinais e podem vir antes da menopausa mesmo acontecer. Então, existem pacientes que entram no consultório e, nossa, eu tô com muito calor, eu tô com ressecamento, eu tô com alteração cognitiva muito forte e que ainda não entrou, ainda tá menstruando a cada 3 meses, por exemplo. Né? Tá tendo uma oscilação, mas ainda curta, ainda pequena. Pode acontecer. Não dá pra gente fazer um exame e predizer, você vai parar de menstruar no mês 9 de 2025. Ainda não existe um exame que faça essa predição. Mas nós temos uma ideia de que ela está entrando numa transição, sim. Só não sabemos por quanto tempo mais ela vai menstruar. Exato. E você iniciou sua fala falando a respeito de hoje as pessoas estarem vivendo mais tempo, né? Por uma questão de qualidade de vida que as pessoas estão buscando cada vez mais, né? Mais informação que a gente tem hoje. Eu estava conversando agora há pouco com a Elô, justamente sobre isso. Uhum. Antigamente, a gente tomava leite com açúcar e Nescau. Antigamente, as mães colocavam chá com açúcar, né? Enquanto a criança estava só no aleitamento materno. Sim. E hoje, com as informações, a gente vem mudando os hábitos desde a infância, né? Sim. Então, eu acredito que isso que tem também trazido esse mais tempo, né? Pra gente aí na nossa velhice, no futuro, né? futuro. Porque é o mais importante a gente pensar agora pra lá, né? Exato. E aí, eu te pergunto, nosso estilo de vida tem alguma influência, né, na menopausa? Com certeza, impacta sim. Dizer que você não tem influência, principalmente nos sintomas de menopausa. Se você já tem uma paciente sedentária, não digo que vai fazer um milagre a paciente começar a fazer uma atividade física no climatério e não vai ter nada na menopausa. Uhum. Mas eu acredito muito que as mudanças que vêm cada vez mais cedo, antes de chegar à menopausa, você vai ter um desfecho melhor na sua menopausa. Assim, mas e uma atividade física pode fazer ela ter menos calores? O calor da menopausa não tem associação com atividade física. Então, o calor da menopausa eu acho que é a pedra no sapato de todo mundo, porque ele é chato e é difícil, ele vai melhorar na hora que passar o calor, ou com o uso de medicação para amenizar. Mas outros cofatores tem como. Você vai ter um aumento já do índice do colesterol ruim no pós-menopausa, a gente já sabe, isso vai acontecer, então aumenta o risco cardiovascular. Você pode ter um aumento de risco
tromboembólico. Então, por que não você já começar mudanças de hábito em alimentação, em redução de gordura abdominal? Ah, mas no climatério é mais difícil. Mas dá. Se você fizer uma alimentação rigorosa, um controle de atividade física, gente, meia hora por dia que você fizer uma atividade física já é bom. Ah, mas aí eu não quero ir na academia. Faz caminhada, faz uma dança, agora tá na moda cross, faz uma hidro. Faz tem muita coisa, beach tênis, faz no YouTube, liga no YouTube ginástica, Exatamente. Né? Faz uma aulinha ali. Então, assim, a tendência de no posterior da menopausa você ter menos sintomas é muito maior, muito melhor. Então, você passar uma menopausa já com atividade física, porque pode ter um déficit cognitivo, sim. Pode ter um maior risco para uma evolução a uma depressão no pós-menô. Mas quanto maior a qualidade de vida anterior, melhor sua resposta no pós-menopausa. Então, menor a tendência de acúmulo de sintomas virar uma síndrome da pós-menopausa. Então, eu acredito sim que a alimentação, a atividade física tem muita importância nessa transição. Até a alimentação, que eu acho importante a gente ter um nutricionista em todas as fases da vida. Isso eu sempre falo, sempre bato nessa tecla que eu acho super importante, que tem gente que acha que é frescura, não é. O aporte de cálcio precisa começar a aumentar no climatério, né? Precisa começar a ter uma diminuição em gordura, em farinha branca, para começar a ter qualidade de vida em relação à prevenção de risco cardiovascular. Então, eu acho importante isso, né? De você já fazer a prevenção de forma... Gente, não paga nada. Se fazer uma caminhada, você não vai pagar nada, né? Uma alimentação mais correta, com um índice maior de legumes, verduras, 4 frutas ao dia, que geralmente é o que é recomendado. Poxa... Dá para fazer, né? Exato. É que a comida fácil... É mais rápido. Hoje a gente na correria... Muito. A gente falou isso agora, eu tava falando com a Elo sobre introdução alimentar. Olha só, tem tudo a ver, né? Porque são os hábitos que a gente adquire lá na infância, né? Sim. Já se familiarizar com os alimentos, né? E... a gente procura o que é muito fácil hoje, não só para nós, mas como os nossos filhos, né? Desde o momento da preparação da lancheira ali. Total. Então, hoje, o prático, o rápido tem sido... Não vou dizer entre todos, mas muitas pessoas buscam isso, né? Porque a vida tá muito corrida, né? Eu nem me tiro disso, porque muitas vezes eu faço também, né? Sim. E a gente acaba procurando mais rápido. Mas se a gente parar para pensar, e o que comentei, que a Elo falou hoje, planejamento alimentar. É você planejar a sua semana, né? No domingo, no seu dia com mais tempo. De você planejar essa sua alimentação. Planejar a alimentação do seu filho. E você já ter uma semana com menos erros. Com certeza. Mas lá na frente, você imagina, a mulher já tá lá, já na pré-menopausa. Agora é difícil eu perder essa gordura abdominal. Mas é porque às vezes você quer corrigir um hábito de uma vida inteira. E rápido. E rápido. Né? Então, assim, não é rápido. Não é assim. Não, mas é mais fácil se você já tiver hábitos mais saudáveis desde sempre. Por isso, ensinar os filhos também. Ensinar os filhos. Então, o exemplo que a gente tem em casa vai ser seguido. Vai. Você tá dando um exemplo de uma alimentação melhor, ele vai entender que aquela alimentação bacana, mas na rua vão oferecer. E mas vai o costume comer. dele é em casa, ele saber que o pai e a mãe comem assim. O pai e a mãe sempre faziam caminhadas. O pai e a mãe sempre faziam uma academia. O pai e a mãe gostavam de nadar, sabe? Jogar vôlei. A criança vai vendo. E assim, é claro que cabe a nós também começar a levá-los ao caminho correto. Vamos tentar uma aula de alguma coisa aqui? Ver o que a criança gosta. Ver um balé, né? Ver um jazz, ver natação. O que ela gosta. Não acho que também para preencher o dia dela inteiro, porque a gente também tem que estar com eles um pouquinho. Mas acho que para você estimular a qualidade de vida mesmo, na alimentação, na atividade física. E as importâncias, né? Colocar uma importância na vida, né? Assim, a criança, ela vai aprendendo, ela segue os exemplos, né? E depois fica mais fácil dela ter esse estilo de vida. Com certeza. Não tem jeito. Depois que você já tá grande, você fala, não quero fazer atividade, não gosto, né? Fica mais difícil de você incluir isso na sua rotina. Né? Quando você começa de pequeno, é mais fácil, né? Já vira hábito. Vira hábito. E assim, vai oferecer fora. A criança vai comer, igual a gente, né? Eu, pelo menos. Eu como doce, como porcaria, enfim. Mas como é seu dia a dia, né? A maior parte do seu tempo é como a sua alimentação. O hábito normal. O hábito normal em casa, né? Porque também, assim, ferro e fogo é duro, né? Sim. Tem gente que eu admiro, né? Eu não como açúcar. Nossa, eu queria ser essa pessoa. E a gente sabe que tem correlação de uma boa
qualidade de vida agora, no futuro. Então, uma resposta de você agora ter bons hábitos, para no futuro você ter um índice menor de risco diabético, um risco menor de evolução para uma alteração de pressão. Então, existe a correlação. Começando agora e mantendo, não precisa virar um atleta, ninguém precisa virar atleta, mas é se cuidar, né? Porque isso ninguém pode fazer por nós. Para ter uma velhice melhor. Exatamente mulher... isso. Pra você ser uma velhinha que não dê trabalho. A gente vai dar trabalho um pouquinho. Mas assim, que consiga pegar maisena no armário. Caiu alguma coisa. Dá comidinha pro gato aqui embaixo. Sabe? Sim, ela tem uma força muscular que pode deixar isso acontecer. Ela faz uma caminhadinha, ela faz uma hidroginástica. Ela tem a turminha da hidroginástica, que às vezes isso é tão importante, que mexe com o emocional da pós-menopausa. Então, ela já vai feliz porque vai encontrar a turminha, vai dar risada, então faz um exercício rindo. Isso também tem correlação. Então, é muita coisa junto. E e a gente vê muito, né? Bastante idosos que meio que deixam de fazer exercício, não caminham lá. E a gente vê mesmo a atrofia acontecendo mesmo, geral. E você falou sobre a questão dela ir feliz, né, do emocional. Como que a menopausa ela pode impactar na saúde mental e emocional da mulher? Geralmente, na menô, uma das principais queixas que acontecem, além de libido e o calor, que é insuportável, é a correlação do cognitivo, memória, concentração. Geralmente, dependendo da profissão da pessoa, ela sente um impacto ainda maior. O estrogênio é o hormônio lindinho da mulher. O estrogênio começou a reduzir, começa a acontecer de tudo. É ele que coordena as coisas boas do nosso organismo. Com a progesterona também, mas o estrogênio é o lindão. Então, começou a cair o estrogênio, você começa a ter cofatores acontecendo. Mudanças de cognitivo, mudanças de sono, podendo ter uma correlação de maior insônia. Você pode ter um índice maior de evolução para uma depressão no pós-menô. Índices de transtorno de ansiedade, com certeza, mas a depressão, ela é devagar. E se a gente não tem uma conversa certa com a paciente, não tem paciência de ouvir, se você não fica observando os sinais da paciente, você não pega um início de uma depressão no pós-menopausa. Porque ela é muito devagar. A hora que a paciente vai perceber mesmo que ela está com uma depressão, às vezes já está num nível de depressão maior. Então, quando a gente consegue ter um contato legal, uma intimidade legal com o paciente, consegue ir pegando devagarzinho, que ela está tendo uma alteração cognitiva. Ela está conversando com você, nossa, mas já esqueci de novo. Nossa, o remédio que você tinha me passado, nossa, esqueci de tomar aquele lá que você me falou. Vitamina D, nossa, você me passou, nem lembro. A gente, na conversa, vai pegando. Esqueceu da consulta, esqueceu do exame que tinha que fazer para trazer no retorno. Então, essas pequenas coisinhas que vão acontecendo também. Mas vem um cansaço mental maior. Você pode perceber ela com alteração de humor, então ela tem uma explosão mais fácil, ou ela tem uma sensação de mais chorosa. Isso é conversado, Como que você está se sentindo nesse momento, nessa fase da sua vida? Parou ou não parou a menstruação? Como você está hoje? Eu acho que essa que a pergunta tem que ser. Eu tô bem, mas o que me incomoda se a paciente, a gente vê que não fala muito, eu vou perguntando. Então, eu falando, existe calor? Nossa, existe. Porque às vezes não fala, mas aí você fala, existe. Algum horário pior? É à noite. Nossa, à noite eu tenho que descobrir. Tenho que usar diversos lençóis. Tenho que colocar um borrifador de água gelada na minha cara. Meu marido fica louco. Então, quando você pergunta, às vezes algumas falam. Nem sempre todo mundo vai contar o que está acontecendo. Eu acho que é um bom diálogo para você poder ajudar, tanto no geral quanto principalmente no cognitivo. Porque é algo que a gente começa a sofrer. E a importância dessa intimidade da paciente com a médica, dessa Sim. Confiança, né, que gera. Com certeza. Para ela poder se abrir e falar de fato o que ela está sentindo. E aí, nesse caso, qual é o papel da terapia de reposição hormonal? É indicado para todas as mulheres da menopausa? Na verdade, a reposição hormonal hoje, nós temos algumas formulações excelentes. Antigamente, as formulações eram quase nada, numa dose extremamente que não daria para usar. Hoje a gente tem a forma transdérmica, a forma tópica, né, com um gelzinho. Você tem a forma oral, você tem até formas vaginais. Então, hoje a gente tem um mercado maior sobre a reposição de hormônios.
O que tem que ser avaliado é quais são os principais sintomas que estão atrapalhando essa paciente. Na verdade, você tem que primeiro abrir a chave. Ela precisa de reposição hormonal? Por quê? E existem algumas pacientes que querem fazer a reposição hormonal. Existe, e isso é protocolo. Existem pacientes, não havendo riscos, a gente pode fazer. Que algumas querem prevenir de não ter nada. Então, Mas as você principais, fala da reposição né? hormonal antes da menor? Não, tem paciente que não tem sintoma nenhum e já quer repor para que não aconteça nada. Existe esse tipo de paciente. Claro, a gente tem que fazer a análise do risco-benefício. Eu acho muito pior você só ficar pensando que pode haver um risco de câncer de mama, porque a gente sabe que é o principal fator que leva ao medo na paciente. E esquecer que a paciente já tem um histórico de osteoporose avançada na família, de depressão na família, ela já tem uma pressão alta, uma diabetes. Então, assim, já tem fatores que podem evoluir muito mal na menopausa se ela não fizer uma reposição. Então, eu sou bastante a favor da reposição hormonal quando bem usada e quando bem individualizada do porquê que você está usando para a paciente. As causas são essas. A paciente tinha alteração de cognitivo, alteração de calores, principalmente à noite. A paciente estava tendo explosões, não conseguia lidar. O relacionamento interpessoal está péssimo, ela não consegue nem se olhar no espelho, porque ela já está irritada. A parte de já está dificultoso se olhar, porque a gente começa a ter perda de massa magra em algumas regiões e ganho de gordura abdominal. Então já vai mudando, caso ela não faça nenhum exercício, ela já vai começando a notar, o que pode evoluir para uma depressão mais fácil, que já pode acontecer. Então acho que são tantos fatores que podem vir na menor, mas tem pacientes e principalmente um ressecamento vaginal moderado, e uma osteopenia já instalada são os principais fatores que eu usaria. Cognitivo, depressão, alteração de sono, insônia, mas osteoporose, ou índice de risco de osteoporose na família, mas já com uma osteopenia avançada. E os calores também, e o ressecamento. E quando você fala dos riscos da reposição hormonal, eles são para qualquer fase? Porque tem mulheres que tomam hormônio e não estão na menopausa. Tem no climatério, existe essa indicação. E também existem os riscos. Existe. Mas o principal fator de risco que acontece na reposição é depois dos 50. Ah, tá. Antes é menor o risco, mas claro, é só por ser um hormônio já é um risco. O que você tem que analisar existem fatores familiares, mas existe o fator familiar hereditariamente comprovado que pode acontecer? Porque, eu tive uma tia que teve um câncer de mama, só que ninguém pesquisa se ele era mesmo hereditário, qual a idade que foi. Então, assim, às vezes não tem nada a ver. E ela não tem uma contraindicação. Isso que eu acho que tem que quebrar um pouquinho, porque tem muita paciente que a gente vê que precisa, porque pode evoluir para uma atrofia vaginal, um fechamento de vagina moderado, que não tem como ser melhor do que o hormônio para um tratamento de hipotrofia e atrofia vaginal. É o hormônio. Calor. O que pega o calor rapidinho? Hormônio. O que melhora muito a insônia relacionada a menor? Hormônio. Ânimo, vontade de fazer as coisas, vontade de namorar, vontade de fazer exercício, vontade de trabalhar, um bem-estar dentro da própria casa. Hormônio. E se essa paciente não for contraindicada para o uso da reposição hormonal, existe algum outro método para aliviar um pouco os sintomas? Existem fitoestrogênios que, se ela não tiver nenhuma contraindicação a esses, a gente pode lançar mão, que são geralmente mais fitoterápicos. Mesmo esses não podendo, existem sim. Por exemplo, um calor. O calor da menopausa, a gente pode trabalhar com algumas medicações que são usadas até como ansiolíticos ou antidepressivos, que é a venlafaxina, a paroxetina. Uma paciente, por exemplo, que teve uma alteração de câncer de mama pessoal, nem só familiar, ela não pode usar uma reposição hormonal. Mas ela vai sofrer com calor? Não. Então, existe protocolo para uso não hormonal em pacientes que possuem o fogacho da menopausa. Uma venlafaxina, a paroxetina, em alguns casos o estalopram. Então, tudo tem que ser pormenorizado para avaliar a melhora da paciente. E é aquilo, você não pode passar uma medicação para a paciente e só vê-la daqui a 1 ano, na menopausa. Em 1 ano ela já mudou muito. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o acompanhamento regular que tem que ter? Eu acho mulheres na menopausa? Muito importante, no máximo a cada 6 meses, a gente conversar com pacientes menopausa. Então já muda, né? Porque a gente hoje vai no ginecologista uma vez por ano.
né? Então, Principalmente a reposição. A reposição hormonal, dependendo da paciente, às vezes até o período tem que ser menor. Porque você tem que entender, tem gente que você tem que pegar tantos sintomas, que às vezes em 6 meses, ela já até desanimou de fazer reposição, ela volta até pior com você nos 6 meses. Ah, ela usou só 2 meses, não deu certo. Ela ficou meio desanimada de querer te ligar. Não, já fala pra ela, você tem que me ver daqui 3 meses. Que aí vai forçá-la a ir lá e contar que não deu certo. Mas, peraí, tem outras opções. Né? Vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar seu ânimo, né? Você vai lidar melhor com as pessoas. Por exemplo, uma professora que entra numa menopausa, entendeu? Como deve estar o cognitivo de uma professora? Tem que estar bombando o tempo inteiro, ela tem que estar ótima. O humor tem que estar ótimo. Tem que estar bom, ainda mais se for professora de criança, né? Enfim, que já é uma... Exatamente. E hoje em dia, as crianças estão cada vez mais analisando como é que estão os professores. Então, se ela tiver uma explosão emocional numa aula com uma criança, como é que vai ser? Exato. Entendeu? Então, não pode. Entrou, ela tá vendo que tá tendo algumas alterações, por isso, não tô falando só professores, né? Eu coloquei um exemplo de alguém que não pode praticamente mudar nada, né? Porque tem que ser perfeita praticamente. Mas é uma profissão que eu tenho casos de mulheres que melhoraram muito com a reposição hormonal e melhorou o seu profissional. Não, mas como você disse, melhor em casa, né? Melhor porque em casa, essas explosões, né? Tem o marido, tem filho. Incomoda, porque é uma coisa que nunca acontecia. Então a paciente fala, eu não sou assim. Chega a chorar no consultório. Ele fala assim, eu não sou assim, eu não sei o que fazer. Meu marido... Aí todas falam, meu marido é muito paciente. Tem que ser, né, gente? Porque cada um passa por sua fase, né? Na verdade, o marido e a mulher são companheiros. Mas assim, o que eu percebo é que ela se sente muito mal por uma situação que é involuntária, entendeu? Sim, e acaba sendo difícil para ela, mas também para o marido de entender, também. Porque é uma mudança para os dois, né? Com certeza. Da mesma forma que mudou para ela, mudou para ele também o comportamento dela, né? Com certeza. Então é uma adaptação da família, né, ali dentro, né? Até em relação à libido. Exatamente. Que a libido feminina, então, a gente sabe que ela é muito difícil. Então, já não é fácil na vida inteira. Você imagina na menopausa. Exatamente. Né? E aí você falou que o hormônio é tipo assim, né? É a solução ali da libido, do calor, enfim. E esses outros tratamentos para mulher que não pode a reposição hormonal, como que é também? Como que ele melhora a libido e a saúde sexual da mulher na menopausa? Por exemplo, dependendo do caso de algumas pacientes, se você não tiver uma contraindicação absoluta, você pode fazer uma manipulação de uma testosterona, fazer uma testosterona tópica, que pode ter um efeito em calores, que pode ter um efeito em ânimo, que pode ter um efeito em lubrificação. Tudo tem que ser pormenorizado, individualizado conforme cada paciente, né? Mas se você tiver uma paciente contraindicada a hormônios estrogênio e progesterona, mas não a testosterona, é uma saída, né? A testosterona também não pode e você pode lançar a mão do fitoestrogênio, aí a gente lança a mão de alguns fitoestrogênios. Qual é o problema maior? Ela tá com mais calores, a gente pensa em um. O problema maior que tá acontecendo é oscilação de humor e insônia, a gente pensa em alguns outros. Então, cada um vai ter um efeito um pouquinho melhor em alguma coisa. Então, na verdade, é o individualizar a paciente. Sim, vai entendendo quais são as maiores queixas dela. Agora, ela não pode usar nada. Existem, por exemplo, as queixas de ressecamento vaginal nessa paciente que não pode usar nada. Existe uma medicação que você possa usar. Hoje, por exemplo, existe um hidratante com ácido hialurônico, um hidratante sem hormônio. Então, temos que ver como que a gente vai tratar isso aí. O problema maior quando você faz uso tópico é que elas desistem e desanimam. Então, eu ainda acho que em relação ao não hormonal, para atrofia vaginal e ressecamento, precisava ainda melhorar um pouquinho, com medicações que durassem mais. Porque aí você tem que usar 2, 3 vezes na semana. As 2, 3 vezes a paciente já desanimou. Aí quando ela volta, fala, aquele gelzinho lá, eu parei quando deu 1 mês. Porque aí eu esquecia. Porque aí tinha que aplicar antes de dormir, eu já estava cansada. Então, deixa de usar bastante quando você vê que é a via tópica, a via vaginal, né? Quando é uma via vaginal hormonal, é diferente. Porque hidrata muito mais. Então, a paciente geralmente não deixa de usar, não. Esquece. Não descontinua, porque tem um resultado melhor, mais rápido. Hidrata mais, escorre menos, então é diferente. Mas a gente tem que pensar numa parcela de pessoas que não podem usar. Então, tem que ter uma possibilidade para todos. Né? E você tem algum sintoma que você observe que, assim,
todas ou a maioria tem, por exemplo, em relação ao calor ou a diminuição do libido? Tem algum sintoma que você fala assim, nossa, entrou na menopausa, provavelmente você vai ter? O principal é o calor. Mais do que a libido e ressecamento. O ressecamento, eu percebo que elas começam a notar que está acontecendo quando dá 1 ano, 1 ano e meio depois da menopausa. E algumas você pergunta, não, acho que não tá não. No exame físico a gente detecta que sim. Então, o ressecamento, às vezes eu tenho que perguntar para saber. Elas não chegam falando a maioria que está com ressecamento, não. Só quando já está bastante. Mas o calor, não. O calor é insuportável. Porque o calor vem diversas vezes ao dia, geralmente mais à noite e no vespertino. E não avisa. Ele não fala, tô chegando, viu? Eu tô chegando, já se preparem. Então, vem do nada, a paciente às vezes está trabalhando, às vezes, sei lá, um atendimento no banco ou a própria professora, e aí e ela começa a suar muito. Então, isso aí desgasta muito o paciente. Então, o principal fator de sintoma que eu tenho no consultório é o calor. E quase encostado nele é a alteração de libido. Só que vamos lembrar que a libido feminina tem a ver com muita coisa. Tem a ver, às vezes, com o esquecimento que o casal tem que ter um momento para eles, que precisa, às vezes, ter uma preliminar um pouquinho melhor. Às vezes, um relacionamento de muito tempo fica meio que quase, tem que fazer, vamos fazer, tem que fazer. Não é assim, né? Mudar um pouquinho, sei lá, vamos viajar para algum lugar, vamos fazer alguma coisa diferente, um jantarzinho diferente. Tem que ter isso. Porque a libido, a alteração hormonal que altera a libido, gente, tem que ter alguma coisa para empurrar, mas também a gente tem que fazer alguma coisa. Vai mudar. Mas eu acho que o que mais impacta mesmo nessa fase é o calor e a diminuição de libido. E em terceiro, o ressecamento. Cognitivo, eu colocaria em terceiro, quarto também. E insônia tem aumentado bastante. Só que tem muitas pacientes, e a gente sabe que a gente está vivendo uma época de muitas ansiedades e depressões, que já vem com o histórico anterior. Então, as pacientes que já têm o histórico anterior, às vezes acham que o hormônio vai melhorar aquilo que já não estava bom antes. Aí que tem que ser bem analisado. Existe uma patologia conjunta que também tem que ser tratada, que aí você vai passar reposição, às vezes a paciente não vai mudar a insônia porque ela já tinha uma anterior, ela vai amenizar, mas não vai dormir 100% um sono reparador. Às vezes ela vai acordar à noite. Ou já tinha uma depressão, né? Ou já tinha uma depressão associada, né? Uma psicoterapia, será que não poderia associar para ajudar? Então, o mais gostoso é quando você consegue conhecer a paciente antes. Porque você já tem o histórico dela andando junto com você de antes. Quando ela entra na menopausa, você já sabe como ela era antes. Exato. Aí é melhor. E aí você indica para suas pacientes um acompanhamento psicológico após a menopausa ou mais para que você identifica a necessidade desse apoio? Algumas pacientes eu indico sim. Eu acho que, na verdade, deveria ser quase que obrigatório. Para todo mundo, como desde eu sempre que falo nasceu. de pré-natal. Pré-natal, gestante, a gente também deveria ter um acompanhamento obrigatório psicológico. Porque são as mudanças hormonais, mas a menor até mais. Porque ninguém fala sobre isso pra gente. Agora sim, tem falado bastante, ainda bem. Mas antigamente ninguém falava. E as mulheres também não querem falar que tá na menopausa. Existe um tabu, né? Existe. É do tipo assim, parece que a sensação é de que eu estou na menopausa, eu estou velha. Isso. Porque antigamente era assim. A mulher que está na menopausa tá velha. Porque antigamente velho era 50 anos. E hoje em dia mudou muito, porque nossa vozinha de 50 anos era uma vozinha, né? Hoje não, uma mulher de 50 anos, ela tá em plena atividade. Às vezes melhor do que uma de 18, às vezes, né? Com certeza. Então, mas ficou esse tabu, né? Acho que no inconsciente da mulher. Se eu falar que eu estou na menopausa, eu estou velha. E é uma imagem que, na verdade, também vem quando você lê em alguns trabalhos que é involuntário. A paciente sentir que, por ela não ser mais reprodutiva, até é meio forte falar, parece que ela é inútil pela vida ginecológica dela. Isso é involuntário, de pensar, putz, então agora eu não consigo fazer mais nada, né? Agora acabou mesmo. Então agora eu vou esperar o quê? A morte chegar? E a gente sabe que não é assim, pô. No Brasil, 50 a 51 anos é a época de paramenstruação, geralmente, né? A gente tem casos que antecipam, casos que vão para mais tarde, mas a maioria fica ali. E aí, com uma expectativa de vida em alguns locais, por exemplo, Santa Catarina, que tem uma expectativa de vida de quase 79 anos. Ela vai viver mais 29 anos sofrendo? Ah, não, já chegou minha menopausa, agora eu não vou fazer mais nada da minha vida. Não vou mais namorar? Não, pra ela viver com esses 79 anos, ela tem que ter qualidade. Nossa, tá na menopausa, não namora mais. É. Sente calor. Sim.
Assim, essa é a visão que a gente tem na pessoa que está na menopausa, né? E, na verdade, hoje, para essas pessoas que têm esses sintomas, tem muito recurso. Sim. Eu acho importante a divulgação de informações sobre isso, porque hoje tem pacientes que vêm comigo que não esperam a menopausa chegar, que já falam assim, agora no climatério, o que eu posso já fazer para ir amenizando? Que é onde a gente fala sobre alimentação, atividade física também, né? Alimentos com maior aporte de cálcio, menor gordura, menor farinha branca, ou atividade aeróbica, e se possível associar já uma musculação para força muscular. É legal isso, porque ela já está querendo precaver para a hora que chegar mesmo a menopausa. Estar no climatério tem alguma idade que determina isso ou são sintomas? Geralmente 45 anos. Já entra. E já tem a entrada no climatério. Mas tem algum sintoma ou não? Tá com 45 anos, já vamos... A faixa etária, a gente... É a faixa etária. E hoje as mulheres, você falou de 50 a 51 anos, mas você já viu, assim, qual foi o mais tardar que você viu uma mulher entrar na menopausa? Eu tenho uma com 56 para 57 que não parou ainda. E assim, né? O que diz, né? O que tem de diferente nessa mulher? A reserva, a vida ovariana dela foi mais prolongada, então... E isso que, assim, a gente pensaria que seria por um início de uma menstruação diferente de outras pessoas. Menstruou com 12 anos, o normal. É o corpo de cada um, não é a maioria, né? É uma minoria. Eu tenho 5 pacientes que ainda não entraram na menopausa com mais de 52. E tenho pacientes com menopausa precoce. E você avalia que elas têm um estilo de vida mais saudável, alguma coisa diferente das que entraram mais cedo? Nem sempre. Mais ou menos. Mais ou menos. Geralmente, as que entram mais precoce são pacientes que podem ter uma falência ovariana prematura por algum motivo que, né, às vezes poderia ser visto mais anteriormente, né, se tivesse uma visão ginecológica melhor. Mas também existem históricos familiares. A gente tem uma paciente que tem uma mãe que teve uma menopausa precoce, uma irmã, uma tia. Eu já vou ficando de olho, como é que tá essa reserva aí, né? Hoje, pensando que estamos tendo filhos mais tardes, mas estamos tendo filho mais pra frente. Exato. Tem pacientes que chegam comigo com 38 falando, eu não quero ter agora, eu quero ter mais pra frente. Aí você fala, ixi, 38, quer ter mais pra frente? Então, o primordial é a gente fazer um ultrassom pra avaliar como é que tá a contagem de folículos. Ela tá tendo uma reserva ovariana boa pra esperar até lá? Como tá a vida masculina também? Se não fizer isso, não dá pra gente fazer promessa e falar, ó, com 40 vai dar certo, vai dar certo. Então, não dá, o relógio biológico não mudou. Né? Mudou. Infelizmente, a medicina, graças a Deus, está mudando muito, está avançando, a fertilização está cada vez ficando mais acessível, e não está super, mas pode, né, tá melhorando. Congelamento de óvulos está ficando mais acessível. Só que a gente tem que trabalhar com o que o corpo humano faz, e o relógio biológico está no mesmo. E você falou da questão dos medicamentos que que não são hormonais, né? O uso tópico, enfim, do gel que você citou, ainda não é tão satisfatório. Já existem estudos para esse avanço desses medicamentos? O que se lançou há algum tempo, que se tem falado bastante, é sobre o chip, né? Sobre o chip de testosterona, gestrinona, de melhora de qualidade para a mulher. Que seria o famoso chip da beleza. Só que tem que ser bem visto sobre isso. Mas esse chip também não é hormônio? Só que a resposta que o chip pode causar no organismo de uma, não necessariamente vai ser a mesma resposta que vai causar no organismo da outra. Então, acho que a pessoa que vai fazer o uso do chip, a pessoa que vai inserir o chip, tem que entender o perfil do paciente que está na frente dele. Existe um perfil de paciente com risco cardiovascular familiar, com risco tromboembólico. Como estão os exames desse paciente normais? Porque você pode ter, principalmente no início, um aumento de trombose com o uso do chip. Então, assim, é um que eu sei que tem uma resposta rápida. Se você for conversar com quem usa chip e atualmente tem usado, fala, nossa, rendimento de exercício, rendimento sexual, cognitivo, calor melhora, tudo melhora. Só que o que você tem que pensar é o risco-benefício de tudo. Porque existem pacientes que têm vindo com algumas alterações laboratoriais que levam a um maior risco para trombose. Mas e esse chip em relação a risco de câncer de mama? Só de ser hormônio você pode ter um risco, né? Então, Então, na verdade, mas ele seria indicado para as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal? Eu, sinceramente, não sou fã do chip.
Eu não oriento a colocação do chip. Porque você pode responder muito bem para algumas pacientes, muito mal para outros pacientes. E você pode não saber o perfil de qual você vai conseguir saber, que vai responder assim. Eu não sou ainda fã, não. Qual seria a diferença da reposição hormonal que você estava explicando pra gente? Você tem uma dose terapêutica que você já sabe como vai responder. O oral você já sabe como vai responder. O gelzinho você sabe como vai responder. O transdérmico também. O chip, quando você implanta, ele pode ter uma resposta exacerbada. Então, pode ter uma boa resposta, como em algumas pode ter uma resposta exacerbada e aumentar o risco cardiovascular. Entendi. Então, é mais ou menos isso. O oral... Você faz um sabe controle. como vai ser a depuração do oral, né? O gelzinho, você sabe como foi feito, por exemplo, o estrogel, que é um estrogênio já feito para uso para reposição. A gente sabe o efeito dele. Agora, o chip, ele pode ter um efeito exacerbado e você não sabe qual paciente que vai ser esse efeito exacerbado. Então, eu não sou fã do chip, não. Eu sei que é uma resposta rápida e vendem como uma resposta muito rápida e com uma qualidade de vida violenta. Mas eu acho que as pessoas... Eu, pelo menos, particularmente, eu não indico. Mas existem profissionais que podem indicar e podem fazer bem esse uso, né? Cada um tem o seu perfil, né? De tratamento. Eu prefiro utilizar outras medicações que eu vejo que também tem qualidade para o paciente. O milagre não existe. Não. É mais ou menos isso. E nada é do dia para noite. E não adianta a gente usar a reposição hormonal e não fazer uma atividade física. Se fazer uma reposição hormonal, não faz uma atividade física, não trata a parte psíquica, que às vezes já está alterada, não alimenta bem, tem tempo para nada, às vezes ou só trabalha, não tem tempo nem com a família. Entendeu? Reposição que às vezes é vendido como um milagre, né? O milagre do século. E, na verdade, tem muita coisa além associada disso, né? Que a gente precisa entender e também colaborar, né? Fazer a nossa parte. Tem gente que acha que usou reposição hormonal, você vai ser uma super mulher, você vai voar. Não é assim. Se a paciente já tinha um índice depressivo anterior, a reposição hormonal não vai fazer ela ficar ótima e não ter o risco depressivo. Você tem que tratar os dois. Porque já existe uma piora nesse quadro. Pode ser que a reposição ajude, mas você tem que tratar a causa basal também. Não tem como você falar que tudo é a menopausa. Tem que tratar o mental também, né? A saúde mental dela, né? A cabeça. Na verdade, é um conjunto, né? A gente precisa caminhar junto com a reposição hormonal. Né? O hormônio faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, basicamente. E saber a época do uso. Porque assim, a paciente entrou numa menopausa hoje. Você já sabe que ela tem 1 ano sem menstruar. O ideal é o uso nos primeiros 5 anos da parada da menstruação, para que você tenha o menor risco possível com o uso da reposição. Após 5 anos da menopausa, aí tem que ser analisado o porquê você quer fazer reposição para paciente. Aí é uma atrofia severa, que nada melhorou, né? Vaginal. Então, a gente sabe que o hormônio local vai ser bom, o hormônio oral pode ser legal. É uma osteoporose avançada, que a gente sabe que o estrogênio é o que melhora a osteoporose pós-menô. Tá. Mas e o risco-benefício? Vai valer a pena o risco-benefício para essa paciente? Porque a gente sabe que os primeiros 5 anos o risco é muito menor. Nos pós 5 anos, e é onde você vai ter o efeito melhor. Porque está começando uma osteopenia, você não tem uma osteoporose instalada. Às vezes, em 5 anos para frente, você já tem uma osteoporose instalada, entendeu? Você já tem uma paciente em depressão, já tem uma paciente com uma insônia grave. Um cognitivo que está, assim, acabando com ela faz 5 anos. Então, é o caminhar, que nem eu te falo sempre, é o caminhar e ouvir o que a paciente está falando. Às vezes ela não percebe que a vida dela tá começando a não ter qualidade. Às vezes ela... e vai levando. Sintomas que eu tô tendo são esses. Vamos fazer a rotina? Eu tô na menopausa, é assim mesmo. E aí, quando você dá a chance dela entender o que é uma reposição hormonal e ela entender que pode melhorar a qualidade de vida, muitas falam, nossa, não tinha pensado sobre isso. Exatamente. Como tem outras que não têm sintomas nenhum e falam pra mim, eu quero fazer. Eu já li sobre isso, eu quero fazer. E é isso que eu ia te falar agora. Que como, né, que os profissionais da saúde, como que você enxerga, que, né, vocês médicos, né, podem melhorar a conscientização e o apoio também para essas mulheres que estão passando pela menopausa. Ou também, eu falo até conscientização, na verdade, seria antes, né? Antes da menopausa, essa conversa, enfim. Mas às vezes tem a paciente que não fala. Sim. Mas você tem que tomar a frente. Como que você hoje se posiciona se conscientizando? Além de, lógico, você traz conteúdo, gera o conteúdo, sim, fala muito. Mas como que é no dia a dia no seu consultório? Como que você acha que os profissionais poderiam se posicionar?
Eu acho que todos deveriam se posicionar já pensando sobre conversar com o paciente sobre o futuro dele. Tem que viver o agora, mas conversar sobre o futuro. O que você pode fazer agora para melhorar no futuro? Ou ter uma abertura já para entender comorbidades iniciais que o paciente já tenha, que podem levar a ter alguma alteração no pós. O homem também tem uma mudança de fase, não é só a menopausa da mulher, o homem tem andropausa também. Então, eu acho que os profissionais em geral... e eu vejo a melhora nisso. Eu vejo cardiologista falando sobre a importância de uma qualidade de vida para quando chegar a fase da velhice, né? Eu vejo a importância, eu vejo isso sendo falado agora, antigamente não era falado. Era lá, faz um eco, eletro, exame de sangue, tá tudo bem, viu? Tchau. Hoje não, hoje, e como tá se sentindo? Como está se sentindo? Eu vejo o cardiologista tratando a parte emocional, eu acho isso muito legal. Não digo passando antidepressivo, mas passando, assim, uma psicoterapia. Porque eu acho que o antidepressivo tem que ser discutido com o psiquiatra, sim. Dependendo do caso, a gente pode iniciar tudo, mas aí o decorrer eu acho que o profissional existe para isso, né? Uhum. Mas acho que a importância de você observar o teu paciente também. Eu sempre faço algumas sinalizações a cada consulta que passa, então eu deixo em neon o que mais me chamou a atenção a cada consulta do paciente. Eu olho a ficha anterior e já vejo, surgiu alguma coisa a mais ou não. Para mim, isso é muito importante. Ressecamento. Ressecamento veio 2 anos seguidos, eu estou passando tratamento, esse tratamento não está dando para ela seguir. O que a gente pode fazer? O calor, ela fez a reposição hormonal, melhorou, mas agora surgiu uma alteração cognitiva. Será que eu preciso mudar a reposição para pegar melhor outra coisa? A paciente está falando que tem uma retenção hídrica, aumento de peso associado à reposição hormonal. Mas, peraí, como é que está a qualidade de vida dela? Está fazendo exercício? Ela está fazendo uma alimentação legal? Ela está vivendo a vida louca? E está achando que o hormônio vai melhorar? Porque pode, no início, dar uma retenção hídrica que geralmente melhora. Se não melhorar e ela tem um hábito bom de vida, eu acho que tem que analisar de mudar o hormônio. Mas hoje a gente tem muitas opções. Hoje a gente tem hormônios que têm quase um efeito diurético junto para pacientes que têm uma pressão alta, que têm uma tendência a maior retenção também. Então, acho que você tem que entender seu paciente. Qual paciente que você tem? Se tem um paciente que tem antecedente familiar com risco cardiovascular razoável, uma família que já teve 1, 2, 3 com trombose. Então, assim... O que você passaria para esse paciente para ter um menor risco efetivo de uso do hormônio para uma trombose ou para um risco cardiovascular, sabe? Então, acho que a gente, parte do profissional, ter a segurança para poder passar um hormônio. Mas aí, ele tem que pormenorizar também que vale a pena a qualidade de vida do paciente. Mas ela insiste que vai ter câncer de mama se usar o hormônio. Cabe a gente analisar se existe mesmo um risco absoluto ou relativo e conversar com a paciente o que pode acontecer, dependendo do caso, que a paciente às vezes precisa muito, falar, se você não usar neste momento, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Agora, se a paciente não quiser usar... Colocar os prós e os contras, né? Entendeu? Mas é a escolha dela, né? A escolha tem que ser da paciente. Mas a gente tem a importância de passar que junto com a reposição tem que haver uma melhora de hábito de vida. Não adianta. Não é milagre, associa, né? Existe é um conjunto. A necessidade de ter atividade física, gente. Mas eu tenho ose, não sei o quê, artrose, blá, blá. Existem atividades voltadas para qualquer patologia que a pessoa tenha. Né? Só se ela não anda, então dá. Mas assim, pode fazer uma hidroginástica, pode fazer uma bike no local. E mesmo assim, se ela não anda, tem fisioterapia, tem um monte de coisa para mexer, o que mexe. Não tem por que ficar parado. O que tá mexendo, mexer. A gente tem que fazer atividade física. Né? A gente sabe que hoje todas as doenças quase estão correlacionadas com o hábito de vida. A maioria. Exatamente. Né? Que nem o câncer de colo retal começou a aumentar agora no pós-menopausa, passando o câncer de colo uterino, por conta do quê? Também maus hábitos de alimentação. Né? Claro, tem influência familiar, tem influência de tabagismo, de alcoolismo, mas tem influência de sedentarismo. E a má qualidade alimentar. Entendeu? E claro, os pacientes também antigamente não queriam fazer esse tipo de exame, colonoscopia e tal. E aí foi deixando e é uma patologia que não dá sintoma. Quando vai dar sintoma já está evoluído. Então, isso também tem que ser um aumento da conscientização, que é um exame agora de rastreamento obrigatório para mulher acima de 50 anos. A colonoscopia entrou, sim, como exame de rastreamento. A partir de 50 anos. Então, vem do exame como está, a gente sabe se vai precisar fazer de novo, vai fazer a cada 3, a cada 5, mas já é obrigatório. Então, assim, é mais um rastreamento para mais um pouco a gente viver melhor.
Então, a expectativa de vida melhora quando a gente se cuida mais, quando a gente vai ao médico com regularidade, faz uma atividade com regularidade, uma alimentação melhor, trata o psíquico, porque se o psíquico Porque a cabeça não tá bom, também adoece, é o nosso corpo. a gente sabe o quanto que hoje estamos até jovens tendo uma ansiedade que parece estar global. Existem adolescentes que chegam comigo tomando 1, 2, 3 antidepressivos, com 12, 13, 14 anos. Então, assim, acho que algumas coisas precisam mudar, com certeza, e acho que o nosso mundo está mudando muito. Mas a gente tem que pensar que a qualidade de vida e a nossa vida, a gente pode mudar em alguns aspectos, né? Claro que existem os fatores familiares, né? Uma pessoa que já tem um fator de depressão familiar, a gente tem uma tendência maior a vir para uma depressão também. Mas o que pode ser feito? Será que uma atividade física no início ali, quando já é uma criança, não pode melhorar? Para amenizar, já que tem os fatores familiares mesmo, horário de alimentação, horário do exercício, horário do estudo. É difícil, eu sei. A gente... Na corrida do dia a dia a gente vai deixando, tenta né? fazer o melhor pelo filho, mas a gente só sabe Hoje com o a tempo, internet, né? Esse bombardeio de informação para criança é diferente. Se para nós já é um bombardeio de informação, imagina para uma criança, né? Que está em fase de desenvolvimento. Então, a tela hoje, o celular, o nível dos desenhos, eu falo, porque tudo na nossa época, ursinhos carinhosos, né? Power Rangers, sei lá, enfim. Era muito diferente. Antigamente era desenho. Hoje você fica vendo a vida dos outros. Exatamente. Né? Eu falo, gente... Hoje a criança não tá vendo desenho. Antes a gente assistia desenho na TV aberta de manhã, né? Sim. Tinha desenho de manhã. Achei desenho de manhã, almoçava e ia pra escola. Hoje as crianças estão preocupadas com a vida do amigo, com a vida do outro, com a vida de quem não conhece. Quase nem tem desenho, mas E a vida na internet é maravilhosa, né? Sim. Todo mundo é feliz, as pessoas, enfim... É a falsa realidade, o que provoca mais ansiedade ainda. Exato. Porque você tem que ter praticamente um padrão que a internet cria pra você... Nossa, mas seguir, a mãe daquela menina da internet é tão legal, ela brinca com a menina o dia inteiro. Ela não entende que aquilo ali é 30 minutos, 20 minutos. Ali, às vezes é pra internet. 30 segundos. E que a vida real não é. Um vídeo, E aí as pessoas estão consumindo isso como se fosse vida real. As crianças, porque nós adultos até temos discernimento, né? Sim. Alguns não. Mas nós temos o discernimento de entender, né? Que isso não é vida real. Sim. Muito embora, às vezes até a gente esquece. Né? Mas uma criança... Fica incomodada, né? Nossa, como essa pessoa é muito feliz, não é tão feliz assim o tempo inteiro, né? Mas de fato, a gente tem o discernimento de entender que aquela pessoa é feliz naquele momento, mas ela também tem problemas, é normal. Né? E que ninguém tá ali pra mostrar problema. Até porque ninguém quer ver o problema de ninguém. Mas a criança não tem esse discernimento e gera essa ansiedade nessas crianças hoje. Com certeza. Não tem jeito. Qualidade de vida é tudo. Tem algum mito que você que você diria que existe sobre a menopausa? Eu acho que o principal mito da menô é falar que a reposição vai causar câncer de mama. Porque é uma coisa que já mudou muito, né? A dosagem hormonal já mudou muito. A gente consegue ter uma possibilidade de rastreamento melhor para os tipos de paciente que nós podemos utilizar. Mas eu acho que o maior mito não dá, porque antigamente, até pouco tempo atrás, a paciente chegava e falava, não quero fazer, vou ter câncer. Então, assim, é um mito que já está melhorando, né? Antigamente, ninguém queria fazer. Hoje, o pessoal está entendendo que foram feitos estudos para virem hormônios mais novos, hormônios que tenham a menor tendência à evolução para o câncer de mama. A época ideal para fazer a reposição hormonal. Já deu 5 anos da menopausa, vale a pena ou não? Precisa mesmo, né? Até 5 anos, vamos fazer? Não vamos por quê? Ou vamos por quê? Então, eu acho que o maior mito aqui para mim o hormônio vai causar câncer. Já é um assunto cada vez mais falado, a reposição hormonal, cada vez mais cedo, inclusive, né? Sim. E as pessoas têm tido esse desejo de fazer, às vezes, antes desse período, né? Sim. E eu acho que vai tirando esses tabus e aquela sensação de ser um bicho de 7 cabeças, né? E vai se tornando um pouco mais natural e aceitável. Qualidade de vida. Exatamente. A gente tem muito tempo de vida após a menopausa. E a medicina está evoluindo a nosso favor. A gente precisa usar os recursos que tem, sim, né, para viver melhor. Tem algum conselho que você deixaria para uma mulher que está já prestes a entrar na menopausa ou já está na menopausa no seu início, enfim, qualquer fase dela?
Eu acho que o principal conselho seria fazer uma análise de como a sua vida está agora, né? Você está feliz nesse momento? O que te faz feliz e como está a sua qualidade de vida agora? Ela pode melhorar? Entender, explicar para ela o que é a menopausa, quais os sintomas que podem vir com a menopausa, que podem fazer uma modificação na vida dela, quais os fatores familiares, como a mãe dela entrou numa menopausa, como foi, se ela sofreu, se ela viu, às vezes, uma mãe que passou por uma menopausa, e discutir com ela quais são os seus medos, quais são suas preocupações para o futuro da sua menopausa. Acho que abrir um leque do que ela pode já fazer para precaver e ter uma boa qualidade de vida na menor. Existe a reposição? Existe. Mas existe o agora, você já começar a fazer mudanças alimentares, uma atividade física, ter um tempo bacana com a sua família, como é que tá o seu psíquico, tá tudo bem, seu sono tá bom. Então, fazer uma análise de como ela está ali e o que ela já pode ir fazendo para melhorar para o futuro. Porque a menor vai chegar. Cabe a nós chegar com uma qualidade de vida X ou chegar com uma qualidade de vida sedentária. E ter muito mais fatores associados de sintomas do que pacientes que já chegam com uma boa qualidade de vida de atividade física e alimentação. Então, acho que eu sentaria com o paciente e falaria, como você está agora? Você quer estar como no seu futuro também? Você quer estar bem? Você quer estar com uma qualidade de vida boa? Você quer conseguir brincar com o neto sentadinha no chão? Engatinhar com o seu neto? Ou o que você quer? É agora que tem que começar. Então, é agora que você tem que fazer uma atividade física, agora que você tem que fazer uma boa alimentação, é agora que você tem que fazer uma boa rotina de acompanhamento, rotina cardiovascular, rotina ginecológica, para já ir investigando se existem fatores que já têm que ser tratados para depois também não darem problema. É agora que você vai começar a plantar para colher para no depois, futuro. Com certeza. Paula, foi muito bom falar com você. Obrigada mais uma vez por vir aqui, trazer tanta informação, compartilhar seu conhecimento com a gente. E sinta-se sempre bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada. Gente, esse foi um bate-papo que a gente fez aqui com a doutora Paula Baldassin. A gente vai deixar aqui o QR Code do Instagram dela para vocês poderem acompanhar. Ela atende na Clínica Lavitar, em Mococa. E curtam, compartilhem, já ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos e até a próxima.